Tem uma palavra que certamente você ouve muito, queria ouvir você falando a respeito dessa palavra, e depois que você falar sobre essa palavra, eu vou ler uma passagem do apóstolo Paulo aqui para dividir com a gente. E essa palavra é disciplina. Impossível você chegar onde você chegou sem disciplina. O que disciplina representa para você, na sua vida, no dia a dia prático? Vamos trazer para o natural, tá? De repente alguém está te ouvindo, enfim, o que disciplina representa para você, um atleta profissional de MMA? Cara, então, como é que eu vou explicar isso de uma forma que seja mais didática e simples e direta? É, disciplina é o processo. Acho que essa é a maior questão. Porque se você não tem disciplina, e a grande questão da vida é a obediência. Porque você tem dois caminhos. Na vida só existe dois caminhos, você não existe o terceiro. Ou aquilo que Deus faz, ou o contrário, que é completamente diferente. Por exemplo, Tiago fala que aqueles que têm amizade com o mundo têm amizade com Deus. Ou seja, ou você escolhe obedecer e andar debaixo da obediência, ou você escolhe não fazer. Mas o que eu queria ouvir de você agora? Então, em relação à disciplina. Em relação à sua profissão, o seu natural, no teu dia a dia. Então, eu vou a disciplina acrescenta na sua vida? Porque assim, então, é o paralelo que eu tava fazendo. Porque você tem dois caminhos. E esses caminhos, eles te levam ao objetivo. Eu tô falando de forma mais assim, para as pessoas entenderem. Se você obedecer aquilo que Deus fala, você vai entrar com ele no reino dele. Se você não obedecer, você não vai. O que a disciplina te faz? No meu caso da luta. Se eu fizer o que tem que ser feito, eu vou conseguir atingir um bom resultado. Mas se eu não fizer aquilo que não tem que ser feito, se eu deixar, se eu errar, se eu for uma pessoa indisciplinada com as minhas metas e com os meus propósitos, eu não vou conseguir atingir. Porque a grande questão é o seguinte, um erro bobo, hoje é um erro bobo, mas no final do percurso é um erro grande. Por exemplo, uma trajetória de um navio. Na época que o navio não era por questões tecnológicas e tudo mais. O cara botava lá na bússola e botava. Se ele errasse 1 milésimo no início da saída... Quanto maior a viagem, mais errado vai chegar o destino. Exatamente. Ele errava, depois de um mês navegando, ele errava quilômetros e quilômetros. E assim os países foram descobertos. Ele ia para a Europa, chegou na África do Sul. Exatamente. É basicamente isso. Então, um erro que parece ser bobo, amanhã, depois, se você não tiver disciplina para seguir focado, corrigir a rota, você entender, eu não posso errar aqui, eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que fazer isso, tenho que acordar cedo, tenho que treinar, tenho que lutar, tenho que dormir cedo, tenho que me alimentar bem, não posso perder noite de sono, não posso me estressar com aquilo que não é, porque assim, uma coisa que a gente aprende também é que o que não tem remédio, remediado está. Uma coisa que a Bíblia, a vida evangélica é outro paralelo com a vida de atleta, que é o seguinte, é uma frase bem óbvia, e eu costumo falar isso, óbvio precisa ser dito. O tubarão é bom dentro da água. Quem que é mais forte? O tubarão ou o leão? Depende, se o tubarão estiver fora da água e se o leão estiver... Exatamente. Depende do ambiente onde eles estiverem, né? Então, assim, na luta, se o cara é muito bom de chão e eu sou melhor no alto do que ele, eu vou manter a luta no alto. Então, para isso, eu preciso de recursos para manter a luta no alto e vice-versa. Se o cara é bom no alto e eu melhor do que ele no chão, eu vou manter a luta no chão. Então, eu preciso de recursos para levar. E na vida cristã, é isso. Tem horas que você vai ser exposto a situações complicadas, mas sempre controle o ambiente que você está. Desafio. Então, sempre controle o ambiente. E a disciplina é isso. Acho que a maior disciplina que a gente possa ter é conosco mesmo. Porque você entender os seus desafios e entender até onde você pode ir. Por exemplo, todos os caras na Bíblia que tiveram adjetivo caíram por causa de mulher. Todos. Salomão caiu por causa de mulher, o mais sábio. Sansão caiu com Dalila, o homem mais forte do mundo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu. O único dos famosos da Bíblia que não caiu por causa de mulher foi José, que correu. Então, qual que é a parada? Você tem que se disciplinar e entender. Até que eu posso ir, até que não dá. Se eu fizer isso aqui, vai dar certo. Eu tenho que manter o foco aqui. Se eu começar a errar, desviar o foco, seja para tudo. O cara quer meter um shape. A mulher quer perder aqueles quilinhos lá localizados.
tá entrando. Ela tem que ter a disciplina de seguir a dieta do que ela se propôs fazer. Você não é obrigado a fazer nada. Sim. Mas desde que você comece uma coisa... Você se colocou numa missão, né? Você se colocou na missão, seja homem ou mulher suficiente para terminar aquilo que você começou. Claro. Então, basicamente, disciplina para mim quer dizer isso. Show. Deixa eu ler uma passagem do apóstolo Paulo. Eu gosto muito de umas passagens que o apóstolo Paulo fala sobre atleta. E eu quero ler uma para você. Queria saber o que isso diz para você, se isso tem algum significado ou não para você. 1 Coríntios, você citou 1 Coríntios? 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Vou ler assim, ó. Vocês não sabem que numa corrida todos os corredores competem, mas só um recebe o prêmio? Corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Eles o fazem para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Assim, não corro como corro sem alvo, e nem luto como quem apenas soca o ar, mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso aqui, a gente falou um monte de coisas aqui muito parecidas com o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E ele fala sobre coisas que... ele fala de atleta, né? E ele fala sobre coisas que são subjetivas e objetivas. Eu não luto como saio dando soco. Essa linguagem você conhece muito melhor do que qualquer um de nós aqui. O que essa passagem aqui, não sei se você já leu alguma vez, algumas vezes, o que isso aqui traduz para você ou não na sua vida diária, né? Porque o apóstolo Paulo falando sobre atleta, sobre foco, sobre... Eles fazem, aí ele faz um comparativo com a vida natural, com a vida espiritual, né? Eles fazem, eles se dedicam tanto para uma vida assim e tal, mas nós temos uma dedicação diária na vida cristã. Você fez vários paralelos aqui que eu gostei muito sobre a sua vida como profissional e a sua vida cristã. E ele aqui faz alguns. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aqui. Então, o que eu... Se você quiser ler, quer ler? Não, tranquilo. O que eu entendo. Então, assim, claro. o que eu entendo é o seguinte. Ele fala de uma corrida e de uma coroa. Isso aí. Ele fala que aquele que corre por lutar, por fazer, por um atleta, por coisas mundanas, eles recebem uma coroa mundana que amanhã ou depois o carro fica velho, a casa fica velha, o dinheiro acaba, o carro estraga. Então, ou seja, são coroas corruptíveis. Exatamente. Mas o que é a coroa que não é corruptível? Aquela que... Vida eterna, aquela que ninguém pode tocar. Deus. Aquela que ninguém pode tocar. E nesse paralelo ele fala corro de modos, ou seja, ele dá bem ali a especificidade. Vocês se abdiquem e trabalhem muito para que vocês consigam. Porque ele fala no começo o seguinte, lembra que é só um que ganha? Ou seja, a nossa corrida não é contra uma outra pessoa, a nossa corrida é contra o diabo. Na verdade, o diabo que eu falo é as dificuldades, o dia a dia, as adversidades. Porque assim, o maior problema de você não é o diabo, é você mesmo. Claro. Que são suas vontades, no caso, você que eu falo no modo geral. Que são suas vontades, que são seus desejos, são seus medos, são seus traumas, são aquilo que é a falta de fé, e tudo engloba no seu maior inimigo. Sim. Que a gente... o diabo que é usado aqui, fica ali ao redor para poder... Trazendo para termos práticos, é o que você está falando mesmo. Prático. Então, assim, você tá correndo contra você mesmo. E se você não fortificar o lado que precisa para você conseguir alcançar a coroa corruptível, o outro lado ganha. É aquela famosa e velha história do pitbull branco e o pitbull preto. Não tem nenhum racismo nisso, não. É só por feito de comparação. Ganha quem for mais alimentado. Se você alimentar mais o branco ganha. Se você alimentar mais o preto ganha. Então você tem que entender qual dos dois lados você quer alimentar. Se é o lado da carne ou o lado do espírito. Então, é basicamente isso. E essa corrida é uma corrida que você não tem chance de ter de novo. Ou você ganha ela, ou acabou. Porque é a corrida da vida. A linha de chegada vai ser ou quando Jesus voltar ou quando você morrer. E a corrida ela pode ser um desafio específico também, né? Ela pode ser uma meta que de repente a pessoa se colocou. Objetivo específico. Mas ali, na questão prática ali, ele fala da coroa da vida. Não, sim, eu tô falando questão espiritual, sim. Tô falando na questão prática, porque às vezes a corrida é um desafio específico. Né? E que você tem que lembrar o seguinte, cara, eu sou cristão, coisa que a gente estava falando agora há pouco, né? Eu sou cristão hoje,
Aham. eu não tô com nenhuma dificuldade. E amanhã, se eu tiver alguma dificuldade, eu continuo sendo cristão. Exatamente. E depois da manhã, de repente tá tudo bem, eu sou cristão. E no outro dia, cara, eu tive um desafio, eu sou cristão e eu tenho uma vida prática a lidar no dia a dia. Eu hoje recebi uma ligação de uma pessoa, por exemplo, que estava falando sobre algo que ela ia fazer, uma direção na vida profissional, e que Deus estava direcionando para uma outra direção. Aí eu falei, ó, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aham. Eu não vou te dar a resposta porque eu não sou Deus nem o Espírito Santo. Agora, o que a Bíblia diz é que a direção de Deus é a melhor direção para nós. Então, Exatamente. você ora a Deus, pede confirmação dele, porque se Deus confirmar que é para a direita, a esquerda não é o melhor caminho para você. Não, é opção. Então, isso eu não tô falando de direita e esquerda política, não. Eu tô Sim, falando sim, numa, sim. né, numa opção. Aí a gente Tem que explicar porque a gente tá tem que aqui. ficar, pô, meu irmão, Vai né? pra, tá na rede Miligrado, social. miligrado, Vai falar, o cara falou que é direita, é melhor que a esquerda. Não, veja bem, eu tô falando aqui de opções, de caminhos, né? Exatamente. Porque eu falei, ó, se Deus está te direcionando. Gabriel tá rindo ali. Tá rindo porque tem que tomar esses cuidados aqui.